Muito bem, chegamos aqui no terceiro pilar, que é o gerenciamento de dependência, né? Já demos uma olhadinha nessa introdução aí, vamos entrar então aqui neste link para ter uma explicação mais completa, tá? Prontinho. Evidentemente eu não vou ler tudo e, novamente, vou chamar a sua atenção para você realizar a leitura completa com calma, tá? Perfeito. O Get tem um gerenciador de dependência simples e poderoso que permite você pegar a mesma classe com apenas uma linha de código, que é essa daqui, ó. Bom, na verdade o get.put ele vai colocar o controller na memória, né? E aí ele já está devolvendo o controller para esse carinha aqui, tá? E aí você já está com o controller instanciado, né? Você não vai instanciar esse controller dentro da classe que você está usando, não, tá? Ele vai ser instanciado pela instância do get, legal? E ele vai ficar disponível então para toda a aplicação, tá? Tem uma maneira mais fácil, digamos assim, de fazer isso utilizando o API Binds, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente ainda nesse vídeo aqui, tá? Vamos ver então os métodos de criar as instâncias, tá? Todos os métodos e seus parâmetros configuráveis são os seguintes, que estão aqui embaixo, né? Nós temos o get.put. O que é que ele faz? É a forma mais comum de instanciar uma dependência. Bom para os controllers das views por enquanto, tá? Então veja, get.put, daí vem aqui a classe que eu quero instanciar, o nome da classe e pronto, esse cara ele vai estar instanciado, vai estar na memória disponível até que ele não seja mais utilizado, tá? Agora, se eu colocar esse permanente true aqui, ó, ele vai ficar disponível para toda a aplicação, mesmo que eu não esteja utilizando mais aquele controller, até que a aplicação seja encerrada. Em alguns momentos nós precisamos utilizar esse carinha aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas opções aqui embaixo, ó. Get.put é obrigatório. A classe que você quer salvar como um controle ou qualquer outra coisa. Observação. Essa significa que você pode ser qualquer coisa, né? A classe aqui, ó, em cima, tá? A tag é opcional. Serve para quando você quer múltiplas classes que são do mesmo tipo, já que você normalmente pega usando o get.find. Você precisa usar uma tag para dizer qual das instâncias você precisa. Precisa ser uma string única. Aqui, se você quiser diferenciar uma instância de um controle de outra, aí você coloca uma tag nela, tá? Não utilizamos isso aqui na nossa aplicação. O permanente é opcional. Por padrão, o get vai descartar as instâncias quando elas não são mais utilizadas, tá? Por exemplo, quando o controle de uma view foi fechada. Mas talvez você precise que a instância seja mantida por toda a aplicação. Tá? Então você coloca um true aqui. Você vai ver que nós utilizamos isso aqui em alguns momentos. Tá? E o builder é opcional, permite criar a dependência usando uma função em vez da dependência em si. Beleza. Além do put, nós temos o lazy put. É bem parecido, mas é diferente. É possível que você vá inserir essa instância, mas sabe que não vai usá-la imediatamente. Nesses casos, você pode usar o lazy put, que só vai criar a instância no momento que ela for necessária pela primeira vez. É útil também caso seja uma classe que é muito pesada e você não quer carregar ela junto com tudo quando a aplicação é aberta, tá? Então, o lazy put, né, ele vai também instanciar a classe, né, o controller, tá? Só que ele sabe que tem que instanciar, tá? Ele só deixa marcado, cara, eu tenho que instanciar esse controle aqui em algum momento. Então, quando o usuário for fazer um find, for buscar por aquele controller, é nesse momento que ele vai fazer a instância, porque ele já sabe que tinha que instanciar, tá bom? Ele ficou marcado para ser instanciado. E aqui são as opções, ó. Tem esse builder, um método que vai ser executado quando a sua classe é chamada pela primeira vez. Tem a tag, você pode colocar ou não. E tem o Phoenix. O que é o Phoenix? É similar ao permanente, mas a instância é descartada quando não é mais usada e é refeita quando precisa ser usada novamente. Assim como a opção Smart Management.keepFactory na API Binds. O padrão é falso, tá? Então ela é bem parecida lá com o permanente, né? No caso do permanente, o controle fica sempre na memória. Nesse aqui ele descarta, mas quando o cara for atrás do controle de novo, o controle vai renascer das cinzas, tá? Por isso que ele chama de Fênix, tá bom? Daí nós temos o put async. Se você quiser criar uma instância assíncrona, aí você vai utilizar
o put async, tá? O restante aqui é bem parecido com o que a gente já viu ali em cima. Get.create, esse é mais específico. Uma explicação detalhada do que esse método é e as diferenças dele para os outros podem ser encontradas aqui, ó, nesse link. Tá? Usando as classes ou dependências instanciadas. Imagine que você navegou por inúmeras rotas e precisa de dados que foram deixados para trás no seu controlador. Você precisaria de um gerenciador de estado combinado com o provider ou o get-it, correto? Não com o get. Você só precisa pedir ao get para procurar pelo seu controller e você não precisa de nenhuma dependência adicional para isso. Como é que você faz? Assim, ó, get.find ou get.find passando o nome do controller. Tá? Ele vai encontrar para você. E você começa a utilizar aquele controller. Simples assim. Tá bom? Então você será capaz de recuperar os dados que estão no seu controller. Né? Por exemplo, dentro de controller tem esse text from API. Né? E aí você já recupera os dados desse carinha aí. Já que a bola retornada é uma classe normal, você pode fazer o que quiser com ela. Deixa eu ver. Ok, aqui eu estou dando o find no controller. Ó, tá? E como ele já vai encontrar o controller mesmo aqui, eu já posso chamar o método que está dentro dele, o getIntContador. Tá? E aí ele vai retornar alguma coisa para esse valor. Quando eu imprimo o valor aqui, ele imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era o valor que estava nessa variável contador aí. Tá? Nesse método getInt, né? Para eu remover a instância do get, o que é que eu faço? Get.delete, removo aquele controller, mas eu não preciso ficar fazendo isso, porque ele vai remover o controller automaticamente da memória. Diferença entre os métodos, aqui ele vai fazer uma explicação, vai dar uma explicação entre o Phoenix e o permanente. Tá? Vou deixar isso aí para você dar uma lida. E vamos direto aqui para os bindings. Um dos grandes diferenciais desse pacote, talvez, seja a possibilidade de integração total com rotas, gerenciador de estado e gerenciador de dependências. Quando uma rota é removida da pilha, todos os controllers, variáveis e instâncias de objetos relacionados com ela são removidos da memória. Se você está usando streams ou timer, eles serão fechados automaticamente e você não precisa se preocupar com nada disso. Na versão 2.10, o Get implementou a API Bindings. Agora você não precisa mais usar o método init. Interessante. Você não precisa nem tipar os seus controles se você não quiser. Você pode começar seus controles e serviços no lugar apropriado para isso. A classe Bind é uma classe que vai desacoplar a injeção de dependência, enquanto liga as rotas ao gerenciador de estados, o gerenciador de estados e o gerenciador de dependências. Isso permite o Get saber qual tela está sendo mostrada quando o controle particular é usado e saber onde e como descartar o mesmo. Somando a isso, a classe Bind vai permitir que você tenha um controle de configuração Smart Manager. Você pode configurar as dependências que serão organizadas quando for remover a rota da stack, ou quando o widget que usa ele é definido, ou nada disso. Você vai ter gerenciador de dependências inteligente trabalhando para você e você pode configurá-lo como quiser. Como é que funciona essa classe Binding, então, né? Você vai criar uma classe qualquer e vai implementar um Binding, tá? Para isso, ó, eu vou abrir aqui. Estou trabalhando com o Tribute, grupo tributário, né? Então, dentro de Bindings, eu vou ter um Tribute, grupo tributário Binding aqui, ó, tá? Ele implementa Binding, beleza? Aqui ele está implementando bindings, né? Mas houve uma alteração na versão mais recente do Get, tá certo? E agora ele implementa binding, tá bom? Beleza, daí ele aqui está fazendo um override de dependências. Aqui ele implementa binds, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, também está fazendo override de dependências. Está colocando aqui um lazy put, tanto para o controle como para o service, né? Beleza. Veja que está um pouquinho diferente aqui, ó. Dependências, também é dependências, só que esse dependências aqui é um void, e aqui eu estou retornando uma lista de bind, tá? Essa é a versão mais recente, funciona assim. O que é que eu retorno nessa lista? Eu retorno um lazy put. Dentro desse lazy put eu coloco o meu controller. Dentro do meu controller eu já recebo o meu repository. E dentro do meu repository eu já recebo os meus providers. Tanto o da API quanto o do Drift. Tá?
Esse cara, então, ele vai deixar tudo pronto, né, para que o get ele encontre todas essas classes automaticamente. E onde é que ele vai usar isso daí? Vamos lá. Agora você só precisa informar sua rota que você vai usar esse bind para fazer a conexão entre os gerenciadores de rotas, dependências e estados. Então aqui, ó, quando a gente criar a rota, nós colocamos o nome da rota, informamos qual é a página e fazemos a vinculação, o bind, para ele saber quem é o controller, quem é o provider, enfim, quais são as outras classes que estão vinculadas a essa rota aí, tá? No nosso caso aqui, deixa eu abrir a classe main. Main, aqui está ela. Na minha classe main, eu já começo colocando dois carinhas num lazy put, tá? Vai ser quem? Vai ser o drift, tá? Para ele criar um banco de dados chamado tributação localmente. Ou ele vai criar esse banco de dados no dispositivo Android, ou vai criar na máquina Windows, ou vai criar na máquina Linux, ou vai criar na máquina Mac, ou vai criar no dispositivo iOS, ou vai criar no local storage do navegador. Beleza? Ele é um lazy put. Significa que quando eu chamar o app database ou o controller vinculado a ele, ele vai instanciar esse controller e vai tomar de conta dele, tá? A mesma coisa eu faço com o tema. Eu tenho um controller para o tema, ó, tá? Eu dou um lazy put aqui, porque em algum momento eu vou chamar esse tema controller. Olha só, logo aqui, ó, tá? Logo no run app eu já chamo o controle ali embaixo, tá certo? Ele vai instanciar esse cara quando for necessário. Quando é que vai ser necessário? Bem aqui, ó. Quando eu for pegar o tema, tá? Daí eu deixo ele na memória. Porque pode ser que em determinado ponto eu queira mudar o tema para escuro, para claro, porque tem um botãozinho para isso lá na aplicação, né? Tem um botão bem aqui, ó. Tá? Então, para que ele consiga ficar pegando o meu tema, o meu controller, né? Eu deixo esse cara na memória. Eu não permito que ele tire o tema controller da memória, tá? Beleza. É para ele mostrar aquele banner do debug? Não. Qual é o tema? O tema que ele vai carregar é o tema light, tá? Aliás, o tema light, né, o tema padrão light é esse daqui, ó. É esse Blue Mini Blue, tá? Já o tema escuro é o tema dark, também Blue Mini Blue, tá? Enfim, são coisas lá, são temas que estão disponíveis lá no Material, né? E nós estamos apenas fazendo uma referência aqui para os temas, tá? Qual é o modo do tema que eu vou carregar? O que estiver definido dentro do meu controller. Dentro do controller Theme Controller, que eu já coloquei ele aqui para ser instanciado pelo get, ele tem um método chamado getTheme. Se eu for nesse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o banco de dados local que está na seção, tá? Ele vai procurar dentro de uma tabela chamada SQL getSettings, tá? Essa tabela é criada automaticamente nesse banco de dados local, só para guardar esses dados do tema. Ele vai procurar pelo campo app-theme. Se tiver dark, ele coloca isDark true, beleza? Se não, ele coloca isDark false, aí ele vai carregar ou o tema dark ou o tema o branco ou o preto, né? Ou o tema light ou o tema dark, tá? E ele grava isso daí no banco de dados novamente, beleza? Quando o usuário ele entrar de uma próxima vez, se ele tiver deixado o tema dark, escuro, né? A aplicação ela vai ser executada com o tema escuro, tranquilo? Beleza, então já vimos aqui o get em ação, né? Depois eu quero chegar nas rotas, tá? Deixa eu ver, get pages aqui, ó. O que é esse get pages? Dentro de app pages eu tenho algumas pages definidas, tá? Deixa eu entrar nesse get pages aqui, ó. Pronto. É nesse get pages que estão as minhas rotas. Legal? Então eu vou ter várias rotas definidas aqui, ó, tá? Veja que, no lugar de colocar aqui a barrinha com a rota, eu estou chamando a classe routes. Porque eu defini essa classe routes só para colocar as rotas separadas aqui, ó. Para que aqui em app pages
eu não colocasse as rotas diretamente, tá? Splash page, que rota é essa? É essa daqui, ó, barra splash page. Login page, barra login page. Home page, barra home page, tá? Então, quando eu chamo routes ponto alguma coisa, essas rotas estão definidas dentro deste arquivo aqui. Tranquilo? Agora veja, é aqui que está acontecendo o que ele mencionou aqui, ó. Quando eu chamo o get page, eu coloco qual é o nome da rota, coloco a página e coloco o binding, tá? Então vamos ver aqui, ó. Essas primeiras aqui, a splash page não tem o bind, né? Ela tem a rota, tem a página, mas não tem o bind. A login page, ó, ela tem a rota, tem a página e tem o bind, tá? Então eu tenho um login binds aqui, ó. Login binds, o que é que ele está fazendo? Ele está carregando um controller, tá? No caso do login, ele só tem um controller, beleza? O home page não tem o bind, filter page não tem bind, lookup page não tem bind. Mas os tributações aqui, ó, as listas, todas elas têm bind, tá? Quando eu carrego a página de lista, ele já sabe que automaticamente ele tem que carregar esse cara aqui, ó, que tiver definido nesses binds. E o que é que está definido lá? Está definido o Tribute CMS Custom Cab Controller, que instancia o controller passando o repository, que instancia o repository passando os dois providers. Tá? Então já fica tudo bem certinho, prontinho na memória para ser utilizado pela aplicação por aquela tela neste caso aqui. Tá? É assim então que funcionam os binds. Tá? Ele mostra então como é que seria feito utilizando rotas normais, né? Basicamente o que nós fizemos ali. E aqui ele vai fornecer mais algumas explicações sobre os binds que eu vou deixar para você dar uma lida, tá bom? Smart Management também vou deixar para você dar uma lida. E tem umas notinhas ali no final. Pronto. Basicamente, é isso que você precisa saber do Get para que você compreenda a alteração que nós fizemos aqui na nossa aplicação, tá? Tire um tempo agora para dar uma lida nessa documentação. Crie um projeto do zero, o projeto do computador, e faça vários testes com ele, com um projeto pequeno ainda. Não pegue ainda o módulo tributação que está no repositório, tá? Tente compreender o Get utilizando um projeto pequeno como contador, tá? Crie um controle à parte, não cria na mesma classe, não, deixa a classe main e cria um controller à parte e vai trabalhando com ele para você compreender as várias nuances aqui do GetX. Tenta usar a parte da tradução também, tá? Nesse projetinho pequeno que você utilizar. Faça com calma, com paciência, mesmo que leve algumas horas, alguns dias, até que você compreenda como é que ele funciona, ou pelo menos uma boa parte de como ele funciona, tá bom? E aí você vai para as próximas aulas, né? As aulas a seguir, que eu vou mostrar então como é que nós utilizamos o GetX dentro da nossa aplicação do T2T ERP.